foi até o Maracanã. O Carpini foi e não foi, não sei se vai, não sei se fica, não sei o que acontece, tá meio que em cima do muro, mas tá caindo, né? Agora um detalhe, teve lei do ex também no Maracanã e ninguém tá falando. Falam do Wesley, que hoje tá no Inter e que fez contra o Palmeiras. O Luiz Araújo é cria do São Paulo e nem estaria na partida se não fosse a lesão do Cebolinha. Então o Flamengo hoje mostra que tem um elenco muito qualificado, muito capacitado e que o Tite vai usar esse elenco. Mas Thiago Carpini está fora do São Paulo. Denilson Show, olha, hoje foram várias marchas fúnebres. Olha o ombro como é que tá. Nossa, o pai apanhou hoje. Olha o pai como é que tá hoje. Não apanhei hoje, hein, Fidel? Não posso falar nada diferente de João Pedro Sgarbi. De carpinizado pra quase lanternizado. Tomando tudo, quem derrubou o Thiago Carpini foi o Flamengo. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para mais um pouco da repercussão da vitória do Flamengo. E vamos dar uma olhadinha aqui na zoação da Renata Fã pra cima do Denilson, né? Que torce pro São Paulo, também pro Sgarbi, que é torcedor aí São Paulino. E o Flamengo venceu o São Paulo, né? Jogando muito bem. Poderia ter feito mais. E eles vão mostrar aí toda a repercussão dessa partida e vai ter muita zoação aí, muita resenha referente a esse jogo. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa também o seu comentário que é muito importante. E vamos agora acompanhar aí toda essa repercussão. Deixamos os créditos para o jogo aberto na descrição e vamos agora para o vídeo. Agora é o seguinte, o que eu mais gostei até agora no programa foi da marcha fúnebre pro Denilson. Tem outra. Beleza. Porque o São Paulo foi até o Maracanã. O Carpini foi e não foi. Não sei se vai, não sei se fica, não sei o que acontece, tá meio que em cima do muro, mas tá caindo, né? E o Tite e o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, a equipe carioca vence o jogo por 2-1, até deu uma vacilada, deu espaço para o São Paulo, depois do gol do Ferreirinha, mas a situação bem ruim para o São Paulo e uma situação muito boa para o Flamengo, que é o líder da Série A. Que quinta-feira, hein, pai? Encontro em 2024 de rivais que marcaram a última temporada. O ponto alto tinha sido a final da Copa do Brasil, melhor para os paulistas, que além do título, chegaram a construir 4 jogos de invencibilidade. O Maracanã colocou alguns novos personagens nessa história. De um lado, Tite. Repetiu a final da Copa do Brasil, né? Tem toda uma história, tem toda uma tradição. Nós perdemos para o São Paulo lá, o último jogo do campeonato. Ele tem, pela grandeza das duas equipes, uma rivalidade e desempenho da equipe bem. Do outro, Thiago Carpini, que com apenas 3 meses de clube, já balança no cargo de treinador do São Paulo. Sou uma pessoa muito segura naquilo que eu faço, me preparo muito todos os dias, me preparei, ninguém me colocou no São Paulo, eu cheguei no São Paulo, pelos resultados que me trouxeram até aqui, sei onde eu quero chegar, tenho os meus objetivos de vida e de carreira, e não é a opinião alheia que vai mudar aquilo que eu penso. Pelas palavras do comandante, já deu para perceber que a noite não foi boa para o São Paulo. Mesmo sem fazer um ótimo primeiro tempo, o Flamengo dominou as ações do jogo e contou com um chutaço de Luiz Araújo para abrir o placar. Queima daí, chutou! Golaço! Com um desgaste muscular, o atacante começou no banco de reservas. Mas logo aos 12 minutos precisou entrar em campo para ocupar a vaga de Cebolinha, que saiu machucado. Deu certo. As melhores chances dos paulistas não assustaram tanto a zaga rubro-negra. E o segundo tempo não começou diferente. E depois que Pedro driblou a marcação e bateu no gol, o novo artilheiro do pedaço aproveitou o rebote para ampliar. Bola na sacola de la Cruz! Demoraram os goles como... Os gols demoraram, mas eu estava tranquilo, porque o que me interessa é o rendimento da equipe. E acredito que a equipe está rendendo bem. Sabia que em algum momento ia chegar os gols. Chegou um, chegou 2 e espero que venham muito mais. Sobretudo para ajudar a conseguir as vitórias que são mais importantes. E esperemos que sejam muitos mais, mas sobretudo para ajudar a conseguir as vitórias, que são o mais importante. O terceiro gol ainda ficou perto de acontecer com o Fabrício Bruno. Mas quando o Flamengo era melhor,
Alisson achou um cruzamento entre os marcadores para servir Ferreirinha e descontar. 2-1. Bola cruzada, cabeçada e o gol! Gol! Nos minutos finais, o tricolor paulista esboçou uma reação. O empate poderia ter saído com o Luciano. Não aconteceu. Fim de jogo, 2-1. Apesar do Campeonato Brasileiro ainda estar no início, a vitória faz simbolicamente o Flamengo quebrar um tabu que incomodava nos bastidores. Desde dezembro de 2020, quando foi campeão pela última vez, o rubro-negro não terminava uma rodada na liderança da competição. Foi um começo muito importante. Sabemos que são 38 finais. Então, começar desse jeito, pra gente é lindo. Permanecer no G4 até as últimas 10 rodadas. E nas últimas 10 rodadas vai definir o campeão. Do outro lado, o clima foi oposto. Há 34 anos, o São Paulo não estreava com 2 derrotas no Brasileirão. Júlio Casares, presidente do tricolor paulista, esteve no vestiário com os jogadores após o término da partida. Sempre tem conversas. Sempre quando termina o jogo tem conversas. Cada um tem que olhar para dentro. Eu sou o primeiro que olho para mim e a coisa não está legal. Depois de alguns minutos de conversa, Thiago Carpini foi até a entrevista coletiva com os jornalistas e disse confiar no trabalho. Eu me vejo fazendo o que eu sempre fiz pelo São Paulo enquanto eu for o comandante, trabalhando e fazendo o meu melhor. Essa especulação de que fica, não fica, sai, não sai, isso aí já tem mais de 30 dias, então eu sigo trabalhando enquanto eu for o comandante. Até então, somos. Eu sei que não é bacana ficar falando de alguém que ainda está empregado, porque a diretoria do São Paulo não se manifestou nunca. Em momento algum, publicamente, alguém questionou o trabalho, reclamou ou colocou a condição da empregabilidade dele em xeque. Mais do que isso, o tom dele na coletiva baixo, desanimado, dá para ver que ele está magoado, está ressentido. Ele falou no aspecto humano. Só que nós que trabalhamos com o futebol, a gente analisa todas as pontas e informações. E as informações de que o São Paulo já busca um novo treinador, um técnico estrangeiro para substituí-lo e que não demitiu o Carpini porque não encontrou esse nome, essa é a informação que nós temos. Ô, Loirão, também uma situação nova para o Carpini, né? Dirigir um time grande, eu acho que ao longo da carreira dele, quando então um atleta e agora também como treinador, acho que nunca viveu uma situação parecida de estar num gigante com tanta cobrança, não só através da torcida do São Paulo, mas pelo meio de comunicação que é unânime, né? As falas em relação ao comportamento do Carpini, se vai continuar no cargo ou não. Fato é que ontem no jogo, o São Paulo, até a hora do gol do Flamengo, o São Paulo jogava até legal. Estava tendo até um comportamento interessante. O gol, o São Paulo acabou sentindo. E aí, no segundo tempo, quando o Flamengo faz as alterações, principalmente no setor de meio de campo, e aí a rotação desses jogadores que entram em campo não é a mesma dos que já estão jogando, o São Paulo voltou a ter um pouquinho de fôlego, sai o gol do Ferreirinha, e aí criou-se uma expectativa de que conseguiria o empate. Mas era uma expectativa falsa, que o São Paulo também praticamente não dominou essa reta final do jogo. Eu acho que foi um resultado até esperado. Poderia o Flamengo ter feito mais gols, eu acho que faltou um pouquinho também de capricho assim, nas jogadas finais do time do Flamengo. E aí vai passar esse restinho de semana falando mais uma vez se Carpini continua ou não no comando do São Paulo. Agora um detalhe, teve lei do ex também no Maracanã e ninguém tá falando. Falam do Wesley, Golaço. que hoje está no Inter e que fez contra o Palmeiras. O Luiz Araújo é cria do São Paulo e nem estaria na partida se não fosse a lesão do Cebolinha. Então, o Flamengo hoje mostra que tem um elenco muito qualificado, muito capacitado e que o Tite vai usar esse elenco. Ele está dando uma dosagem, uma minutagem, falou sobre isso em relação ao Arrascaeta. Agora, o Flamengo deu uma brecha. O São Paulo, em algum momento, falou, puxa, tô tendo espaço, tô tendo oportunidades. E justamente eu concordo com você, depois desse gol do Ferreirinha. Agora, o Flamengo, se quisesse jogar sério, do início ao fim, sério jogou. Mas eu digo na mesma intensidade, poderia sim ter ampliado o placar, eu concordo. Eu acho que a maioria dos clubes, ou se não na sua totalidade, busca justamente essa regularidade para o segundo tempo. Você falando sobre isso, de queda de rendimento no segundo tempo, eu lembrei, por exemplo, da fala do Rogério Ceni, que ele critica muito o segundo tempo, o comportamento do Bahia. Não especificamente do que foi o último jogo, que o Bahia jogou bem, foi equilibrado no jogo contra o Fluminense. Agora, só para a gente resumir, para você,
qual é a longevidade do Carpini? Ele chega até o final de semana, até a próxima partida do São Paulo? Loirão, acho que ele chega até o próximo final de semana porque entendo que o São Paulo esteja conversando com treinadores e acho que nenhum treinador está também se sentindo confortável em aceitar esse desafio. Muito bem, agora a gente tem um... Ai, ai, vamos começar o debate com uma notícia ruim. Queria falar muito do meu Colorado, ainda tem tempo, mas Thiago Carpini está fora do São Paulo. Por isso, vou mostrar meus coleguinhas de debate aqui. Denilson Show, olha, hoje foram várias marchas fúnebres. Olha o ombro como é que tá. Nossa, o pai apanhou hoje. Olha o pai como é que tá hoje. Não apanhei hoje, hein, filho? Hoje ele foi às cordas, foi a lona. Não posso falar nada diferente de João Pedro Sgarbi. De carpinizado pra quase lanternizado. Não, mas o importante é que aqui nesse programa, já falei algumas vezes, né, Rei? Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer, menos você, né, nesse caso. Mas, enfim, o Chico também. Não, eu não sou anti-sofrimento, não tem jeito. Eu tenho transitado nesse terreno. Agora, quem também está feliz, assim como eu, é Chico Garcia. Viva o Rio Grande! Desde 2007. Desde quando o Jogo Aberto estreou. Olha aí. Depois aí você me passa todas as dicas para bater o furacão. E o Juventude agora na Copa do Brasil? Juventude, isso me lembra... Ronaldo jogando. Nossa! E que Juventude! Quero falar muito do Juventude porque vou enfrentá-los novamente, porém na Copa do Brasil. Então já estou vacinada. Agora, eu não sei como definir o nosso colega Emerson Guimarães. Como? Derrota, que mais? Derrota, pode pôr a marcha. Derrota, filho. Não, mas o Cruzeiro empatou com o Fortaleza, né? 1-1 fora de casa. Cruzeiro lá legal. Bom, beleza. Bom. Mais ou menos. Oi, Everton, tudo bem? Nossa, tá meio Grêmio essa boca. E faltou luz lá na arena. Então, Renata, eu tô meio Grêmio porque eu acabei de receber uma informação aqui de uma pessoa que você, Renata, conhece bem, me dizendo aqui que, de fato, o Grêmio está fechando com o Edenilson e com o Gemerson. Aqui estão negando, mas a fonte aqui, Renata, você conhece bem. A fonte aqui é confiável e acho que você vai ter acesso a essa informação aí, Renata, só você procurar. Mas, enfim, o empate do Atlético foi horrível. Horrível. Aliás, o Atlético conseguiu a façanha de empatar na primeira rodada e na segunda rodada com dois times que vão brigar da ponta da tabela para baixo. E no final das contas, somando tudo, quem derrubou o Thiago Carpini foi o Flamengo. Thiago Carpini, a coletiva dele foi muito muito baixo astral ontem. E eu quero mostrar a nota, essa agora, emitida, agora mesmo, 12h13, comunicado oficial do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube anuncia o desligamento do técnico Thiago Carpini após conversa, finalmente, isso fui eu que disse, entre o profissional e a diretoria nesta quinta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda. O clube agradece ao treinador todo o empenho, dedicação e serviços prestados e feitos alcançados durante este período em que esteve à frente da equipe, com a conquista da Supercopa e a quebra de tabu contra um rival que incomodava o torcedor. A diretoria, a partir deste momento, passa a trabalhar na busca do novo técnico, respeitando os processos e critérios adotados em outras oportunidades semelhantes anteriormente. A partir de hoje e até a chegada do novo profissional, até que ela seja definida, o time será comandado interinamente pelo auxiliar técnico Milton Cruz. Que conhece o São Paulo como ninguém. Diferentemente do que a gente ouviu de que o Carpini não se aproximou para ter mais conhecimento e experiência com o Muricy Ramalho, Milton Cruz já é muito parceiro do Muricy Ramalho. Então a gente aproveita para ouvir o presidente Júlio César Casares antes do jogo contra o Flamengo e a coletiva do Carpini depois. Eu me surpreendo e vejo que o São Paulo teria feito ou está fazendo entrevistas e muitos nomes nas redes sociais, nomes que nós nem sequer pensamos nunca. E o futebol sempre é resultado, né? O futebol, o que reverte qualquer clima fora do campo é o resultado de dentro do campo. Então isso é uma coisa natural no futebol, mas ao respeito, por que seria desrespeitado? Se a gente tivesse tido a demissão, não sei, eu não entendo. O respeito é muito grande, nós tomamos café da manhã juntos, almoçamos juntos, viemos juntos
no avião. Esse é o respeito máximo do presidente estar aqui no jogo, junto, como sempre eu faço. Acho que quem tem que responder essa pergunta não sou eu. Eu me vejo fazendo o que eu sempre fiz pelo São Paulo enquanto eu for o comandante, trabalhando e fazendo o meu melhor. Essa especulação de que fica, não fica, sai, não sai, isso já tem mais de 30 dias, então eu sigo trabalhando enquanto eu for o comandante. Até então, somos já a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 2-1 contra o Flamengo no Maracanã, não tem nada de absurdo. É que criaram-se situações onde as coisas se potencializaram muito aqui dentro do São Paulo. Enquanto eu não for comunicado de nada, me sinto respaldado, porque, na verdade, tudo que a gente ouve é especulação, né? Claro que a insatisfação de parte do torcedor e é compreensível, muita coisa da imprensa, né? Coisas tentando descobrir, saber o que acontece, o que não acontece, se é, se não é. Se a diretoria vem ou não conversando com outros nomes, eu não sei, eu quero acreditar que não, porque a gente sempre teve uma relação de muito respeito de ambas as partes, da diretoria do São Paulo comigo e da minha parte com a diretoria, então não vejo dessa maneira, vejo como especulação, porque eu acho que não teria problema nenhum na diretoria me comunicar se isso estivesse acontecendo. Bom, agora, carta fora do baralho São Paulino, isso já é confirmado, nota emitida, Carpini não é mais o treinador do São Paulo. E ontem, Sgarbi, o nome do Rafa Benítez ganhou força na internet, mas depois perdeu força. E agora? Ganhou, perdeu ou continua? Então, Rê, para mim tem muita coisa errada nessa história no modo geral. Para mim tem um erro muito grande da diretoria, que contratou o Carpini, bancou o Carpini e sumiu no momento que todo mundo esperava um pronunciamento, alguma questão da diretoria sumiu. A principal crítica da torcida, da mídia, de todo mundo em relação à diretoria de São Paulo é em relação à transparência. Eu não entendo e eu não acho inteligente da diretoria de São Paulo sumir nos momentos ruins. Porque é fácil aparecer nos momentos bons. Não some nos ruins. Aparece, essa crítica acaba. Eu penso isso. Trabalho ou não, né? Ou não. Não, mas pelo menos aparece. É o que todo mundo critica, assim, a falta de transparência. É o ônus do cargo, né? Exatamente, tem que aparecer. Porque o torcedor ficou todo confuso, né, cara? Ontem não caiu, ia cair hoje, enfim. O Carpini, para mim, o trabalho é péssimo. Eu sei que foi pouco tempo de trabalho, é um cara muito promissor, tá? Tenho certeza que no futuro próximo vai estar em grandes clubes fazendo bons trabalhos. No momento, o trabalho não foi bom. Ele conseguiu destruir, para mim, o que o Dorival tinha deixado no São Paulo, de um time bom, um time compacto, um time de São Paulo bom. Ele escalou mal e mexeu mal ontem, mais uma vez, para mim. E eu discordo um pouco quando falam de pena do Carpini, assim, porque eu vi muita gente nas redes sociais falando mas o Carpini estava tão cabisbaixo. Gente, não. Para mim tem que ter pena do torcedor. É o torcedor que está sofrendo desde o começo do ano. O Carpini, com todo respeito, mas vai receber uma multa milionária amanhã, já, entre aspas, né? Agora saindo de São Paulo. Então, e vai ter mercado aqui no Brasil. É um cara que segue tendo mercado. Vai trabalhar. Então, para mim, não tem essa questão. Não fez um trabalho bom. Agora o São Paulo tem que correr atrás de um nome. Você falou do Rafa Benítez. O que eu apurei também é que estava quente ontem. Muito quente. Depois a diretoria já meio que tirou o pé um pouco. Não sei se por conta da repercussão da torcida que não gostou muito. Até porque o último bom trabalho dele faz muito tempo, né? Enfim, mas para mim tá tudo errado nessa história e o São Paulo corre grande risco de ter um ano comprometido por conta desse início de temporada. Eu penso isso. Muita gente, Dedê, também sonhando com o Hernan Crespo, que ontem até acabou com uma longa invencibilidade da equipe do Jorge Jesus, não é lá na Arábia. E, enfim, os nomes agora estão aí. No mercado, desempregados, não tem tantos treinadores assim. Se for pegar alguém que esteja no auge, aparecendo, talvez vai ter que tirar de um outro clube. Qual deve ser a postura do São Paulo a partir de agora, na sua opinião? Loirão, assim, na minha opinião, o São Paulo precisa ter um pouquinho mais de paciência em relação a encontrar um perfil para dirigir o São Paulo. Obviamente, com todo o respeito ao Carpini, foi a primeira oportunidade dele que ele teve dirigir um time tão grande. E muitas vezes você dirigir time grande, você precisa ter no seu comando ali no banco de reserva um treinador que aguente as críticas, a pressão. Não estou dizendo que o Carpini não aguente, mas assim, que tenha as costas largas, que muitas vezes chame a responsabilidade para ele. Vou citar um exemplo muito claro aqui e sem nenhuma ironia. Renato Gaúcho faz isso como ninguém, de bater no peito e chamar essa responsabilidade quando o time não desvia joga, o foco. quando o time não joga bem. Então o Vanderlei Luxemburgo, num passado já distante, também tinha esse perfil, o Felipão, o próprio Mano Menezes. Estamos falando de treinadores mais velhos, mais rodados, que tem esse perfil. Eu acho que um time grande como o São Paulo, que vive esse momento de se reencontrar com a alegria, com os títulos, com as conquistas, precisa ter no banco de reserva um treinador à altura. Chico Garcia, o problema é esse. A gente imagina pelas conversas paralelas que o São Paulo já está pesquisando esse nome, não a partir de agora, a partir do comunicado, mas já há alguns dias. A gente sabe que isso acontece, né, Renata? Inclusive, ele não caiu no final de semana exatamente por esse tempo de você
conseguir confirmar um treinador para chegar e começar a trabalhar. E aí, né, aquela sobrevida até o jogo contra o Flamengo, que a gente já imaginava, e agora a confirmação. É muito difícil pensar num nome porque, diferentemente do ano passado, não existe um Dorival Júnior disponível, que era um técnico campeão pelo Flamengo, que estava desempregado, que estava aí disponível e ninguém contratava, e aí o São Paulo instável com o Rogério Ceni e de repente faz a troca, e aí dá muito certo. Não existe esse treinador hoje. Seria... Menezes. My name is Mano Menezes. Então Sai fora, mano. A diferença é essa. O Dorival tinha deixado uma última ótima impressão no trabalho do Flamengo. O Mano Menezes não. Não foi só no Corinthians que ele não foi bem. O segundo ano dele no Inter, a virada, ele também teve dificuldades. Então o Mano também não enfrenta lá um bom momento para ser apontado hoje como técnico do São Paulo. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino. E o seu comentário também nesse vídeo aí, cheio de resenhas, zoando muito os torcedores aí tricolores do São Paulo, né? Renata Fã tirou bastante onda aí zoando, porque o São Paulo não vive uma situação muito boa, né? Situação aí que acabou de perder o seu treinador, né? Também. Isso se deve ao Flamengo, né? Que é conhecido aí como exterminador de treinadores. Sempre aí o Flamengo, volta e meia, demite algum treinador rival, né? Em alguma partida, e mais uma vez isso acontece com o time paulista. É um jogo que o Flamengo nem goleou, hein? O Flamengo poderia ter feito 3-4, mas não, aproveitou as oportunidades e acabou ficando no 2-1, né? Sofreu um golzinho ali, muito besta no final, do Ferreirinha, e o São Paulo chegou a um gol, mas o Flamengo venceu por 2-1, é o líder do Brasileirão, né? Então agora tá com muita moral aí para poder enfrentar o Palmeiras. O Flamengo vai enfrentar o Palmeiras no domingo. E é um jogo que o Flamengo precisa vencer. Vencer, assim, porque são jogos importantes, tá? De briga direta, por assim, confronto direto. Porque o Palmeiras venceu o primeiro jogo e perdeu o segundo contra o Inter. Então o Flamengo agora tá brigando com o Inter ali na parte de cima, né? O Flamengo é o líder por saldo de gols. E o Palmeiras, pelo fato de ter perdido, sai um pouco dessa briga por enquanto. Então se o Flamengo vencer, já deixa o Palmeiras ainda uma situação muito delicada, não, né? Mas uma situação pior ali, porque o Palmeiras não vai ficar na parte de cima da tabela por enquanto. E são confrontos que depois fazem muita diferença, né? Você ganha 3 pontos e tira de um rival. Que hoje brigar pelo Brasileirão a gente sabe, né? Que é Flamengo, Palmeiras, entra ali o Galo talvez um Grêmio, um time assim, né? Um Inter, mas fica por isso aí, não sai muito disso, né? Mas o Palmeiras é o principal rival do Flamengo. Então o Flamengo vencer o Palmeiras é muito importante. A gente vai estar aqui trazendo para vocês toda a preparação e repercussão disso aí. Mas deixa nos comentários o que você achou da vitória do Flamengo, desse vídeo aí da zoação. Deixa seu comentário aí, sua resenha com os torcedores tricolores. E é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo.